Plantão Médico Bandeirantes. Bem, e abrindo aqui o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo a doutora Cecília Carvalho, cardiologista, para falar tudo sobre o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Pressão Arterial. Doutora, bom dia, obrigado aqui por atender a Rádio Bandeirantes. Bom dia, Danilo. Prazer em falar com vocês, um tema tão importante para a população. Obrigado pelo convite. É importantíssimo mesmo, né, a gente reforçar esse dia, mas não só ficar preso ao dia, né, o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Pressão Arterial, mas continuar, né, ao longo do ano todo, fazendo de fato, né, a prevenção, tomando cuidado, né, cuidar da saúde, isso que é o mais importante. A gente sempre tem esse espaço aqui semanal para ajudar os outros ouvintes, tá? Ajudar os ouvintes, não é? E a todos nós aqui a cuidar da saúde, a prestar serviço e trazer sempre especialistas, né? Que possam, claro, combater a desinformação, a fake news e trazer o que é de fato, né? A notícia, a verdade. E a doutora Cecília Carvalho, ela está aqui então para falar sobre isso tudo. Então o ouvinte já pode, viu? Mandando as perguntas, as dúvidas através do nosso WhatsApp, o 11 99904 8756 e ainda no nosso YouTube. Doutora, eu tenho aqui alguns dados, eu estava vendo aqui alguns dados da OMS e números alarmantes, viu? De acordo com o último relatório que eu peguei aqui da Organização Mundial da Saúde, essa condição da hipertensão afeta 1 em cada 3 adultos em todo o mundo. E esse número dobrou entre 1990 e 2019, passando de 650 milhões para 1,3 bilhão de pessoas. E no Brasil, segundo o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de Doenças Crônicas, por inquérito telefônico do Ministério da Saúde, brasileiros entre 18 e 24 anos e acima de 65 são os mais diagnosticados com hipertensão. Antes, doutora, de pedir a sua análise sobre esses dados, sobre esses números preocupantes, eu queria entender o que é a pressão arterial, como que funciona, a importância da pressão arterial, doutora. Sim, esses dados são alarmantes, né? 1 em cada 3 brasileiros tem pressão alta. E metade da população das pessoas que têm pressão alta, elas não sabem desse diagnóstico. A pressão alta é quando nós fazemos a medida da pressão arterial, pode ser com aparelho, as pessoas devem até fazer essa medida também em casa, não só com o médico. Quando mede a pressão, ela está acima de 14/9, como a população fala, o 140/90. Se a pessoa tiver 2 medidas em 2 momentos diferentes, com a pressão acima de 140/90 ou 14/9, essa pessoa é considerada hipertensa e necessita tratamento. A pressão alta, ela vai alterar, é como se o coração, quando bombeia para jogar o fluxo para a artéria, vai com a pressão elevada nos nossos vasos, como se fossem os canos. E isso vai alterando a parte interna das nossas artérias, que isso no futuro é a causa de infarto, AVC, doença renal crônica, de hemodiálise. Muitas pessoas não sabem. Metade das pessoas que vão para a hemodiálise, que o rim para de funcionar, é devido a uma pressão alta não tratada. Então, é muito importante fazer esse diagnóstico da hipertensão. Então a pressão, ela pode ser normal, que é o ideal, ela pode ser alta, que é a hipertensão, ela pode ser baixa, que é a hipotensão, não é? Desculpa, só repetindo aqui, doutora, que é importante a gente ter esses parâmetros, esses números, né? Então existe esse número mesmo que vai avaliar se a pressão está normal, está alta ou está baixa. E esse número, esses dados, eles servem para todas as faixas etárias, para todos os grupos, homens e mulheres, ou para criança existe um dado e um número específico, para o adulto outro, para o idoso, para homem, para mulher, depende do peso, da altura, ou isso não é levado em conta e segue-se um mesmo número, um mesmo parâmetro para todos?
Crianças, eu sou cardiologista adulta e cardiologista pediátrica, né? Então é até bom alertar também que muitas pessoas não sabem, mas crianças também têm pressão alta, né? Então toda criança, a partir de 3 anos de idade, o pediatra deve medir a pressão da criança. E as crianças também estão ficando mais hipertensas devido ao sedentarismo, sobrepeso, obesidade, alimentação inadequada, com muito ultraprocessados que a gente vê nas crianças. Para criança, para hipertensão em crianças abaixo de 12 anos, existe uma tabela de acordo com peso e altura e a média da pressão para criança, para idade, peso e altura. Quando faz de 12 anos para cima, a pressão fica igual ao de adulto. O ideal é a pressão 12 por 8, né? 120 por 80. Hipertensão acima de 140 por 90. Só que pessoas, a meta que a gente vai ter da hipertensão, né, da média da pressão, como a pressão deve ficar, vai depender também do risco cardiovascular dessa pessoa. O que é isso? Se já teve AVC, ou o que a gente chama de derrame cerebral, se já teve um infarto, se tem já doença nos rins. Então, essas pessoas têm que ficar com a pressão, quando a gente fala que é alto risco cardiovascular, que já tem outras doenças, essa pressão tem que ficar abaixo de 130 por 80, que é abaixo de 13 por 8, que é o ideal, que aí vai proteger mais os órgãos, evitar um novo AVC, um novo infarto. Pacientes muito idosos, que a gente chama de idosos frágeis, a gente já é mais tolerante com a pressão. A última diretriz agora é 15 por 9, o idoso mais frágil. E a população em geral, para ficar 140 por 90, 14 por 9, abaixo desse valor. E a gente sempre procura a meta ideal, então de acordo com cada paciente. E quanto melhor ficar a pressão, o paciente estiver mais bem controlado da pressão, o ideal é que essa pressão não fique variando. Tem pessoas que a pressão às vezes tem picos de pressão, a pressão sobe de vez em quando, então ele tem que procurar ir novamente ao cardiologista, porque as pessoas às vezes toleram a pressão um pouco alta, os hipertensos, quem tem pressão alta, às vezes fala assim, minha pressão normal, eu tomo remédio, mas minha pressão normal é 15, 16 por 8, isso não é normal, isso ele vai estar afetando, a hipertensão, ela afeta os nossos principais órgãos, que a gente chama de órgãos-alvos, o nosso cérebro, que no futuro é causa de demência vascular, alteração no nosso coração, a parede do coração aumenta de tamanho pela sobrecarga do coração, está fazendo força para bombear o sangue, que a gente chama de hipertrofia ventricular esquerda, isso evolui depois para um coração grande, dilatado, que vai levar a insuficiência cardíaca, cansaço, é uma das principais causas de infarto, da doença renal, como eu falei. Então, muitas pessoas, às vezes, não tomam, por exemplo, no Brasil e no mundo, esse número também é bem alarmante, de 10 pessoas que fazem o tratamento para hipertensão, apenas 3 estão com a pressão bem controlada. Então, esses outros 7, eles estão em risco de atingir esses nossos principais órgãos e evoluir com infarto, AVC. A hipertensão é a principal causa de morte no mundo, que pode ser evitada. Então isso aqui é importante, doutora. A hipertensão, a pressão alta, leva a óbito, leva à morte, é isso? Isso. A gente vai falar sobre as outras doenças, né, sobre os sintomas também, mas ainda sobre a medição. Estou lá em casa, medi a pressão, né? Deu pressão alta ali, acima dos parâmetros, né? Devo me preocupar com uma medição? Essa medição deu alta. O que eu devo fazer, doutora? Deve sempre procurar um cardiologista para fazer essa avaliação. E assim, quando o paciente vai ao médico, às vezes, na primeira medida, no consultório, às vezes o paciente fica ansioso por estar ali na presença do médico. Então, até nas diretrizes brasileiras de cardiologia, a gente tem sido estimulado, já está nas diretrizes, a automedida da pressão arterial. O que é isso? O paciente realmente medir a pressão em casa. Hoje em dia, tem esses aparelhos digitais, que são de fácil manuseio. O ideal é que o paciente compre aquele aparelho que coloca no braço, a medida no braço, que tem a do braço e do pulso. A do braço é mais fidedigna, é mais correto.
tem aparelhos validados. Se a pessoa medir a pressão e estiver elevada, meça em momentos diferentes. O ideal, como que é para fazer essa medida em casa? Que a pessoa fique, pelo menos, em repouso durante 5 minutos, apoie o braço em uma mesa, pernas descruzadas, apoiadas no chão, esvaziar a bexiga antes. O ideal é que não tenha praticado atividade física 1h30 antes da medição da pressão. Evitar bebidas, café, mate com cafeína e medir a pressão, aferir ou medir, né? E fazer em momentos diferentes. E depois levar isso ao médico. Se a pressão estiver acima de 14/9, a pessoa já está hipertensa e precisa de tratamento. A pressão que a gente chama ótima é a pressão abaixo de 12/8. E a pressão, e tem o que a gente chama de pré-hipertensão. E tem estudos em andamento querendo tratar o pré-hipertenso, porque a gente já sabe que poucas alterações, à medida, cada nível que a pressão vai aumentando o risco de lesar nossas artérias, como eu falei, e de atingir todos os nossos órgãos, infarto, AVC. Então, o ideal é que ela fique muito bem controlada. E o que a gente chama de pré-hipertensão é quando a pressão está até 130/139, e a mínima 80/89. Esse é o pré-hipertenso. Essa pessoa, ela já tem que procurar o cardiologista e, muito importante, o estilo de vida saudável para tanto evitar a hipertensão como tratar a hipertensão. Então, se essa pessoa está sedentária, primeiro fazer uma avaliação, né, cardiológica, praticar atividades físicas, que vai ajudar a reduzir a pressão arterial, qualquer atividade física, tanto exercícios de força quanto exercícios aeróbicos. O preconizado pelas diretrizes é de 150 a 300 minutos por semana. 150 minutos de atividade moderada a intensa ou até 75 minutos de atividade mais vigorosa. Isso vai reduzir a sua pressão arterial. Você pode deixar de ser hipertenso, não ficar hipertenso porque pratica atividade física e também, se você usa medicações, usar menos medicação porque está praticando atividade física. Então, isso é muito importante. A alimentação, evitar ultraprocessados, os alimentos todos de pacote que contêm muito sal. O sal também aumenta a pressão, bebida alcoólica. A obesidade, o sobrepeso, é uma curva linear. Quando aumenta o peso, nós aumentamos a nossa pressão arterial. Então, muito importante cuidar da alimentação, tentar manter um peso adequado para evitar e tratar a hipertensão. E um problema também muito sério na nossa população é a adesão ao tratamento. As pessoas que têm que tomar remédio para controlar a sua pressão, normalmente elas não acabam esquecendo a medicação, ou um dia toma, ou o remédio acaba, não compra. Então, quem usa medicação tem que usar diariamente, antes do remédio acabar, comprar seu remédio, providenciar. Tem as farmácias populares também, que tem o remédio de graça, ou um remédio, hoje em dia tem muitas medicações mais modernas que facilitam essa adesão do paciente lembrar do remédio, que são os remédios já combinados. Em uma mesma pílula tem ou duas substâncias ali para controle da pressão. Então, o paciente toma aquela medicação, ele fica protegido nas 24 horas. Então, é muito importante, porque é disso que eu falei, de cada... Da população que está controlada, só 30%, 3 de cada 10 que estão com a pressão controlada, e a maior causa de não ter esse controle é a falta de adesão ao tratamento, de não tomar o remédio. Então, muito importante ficar esse alerta. Se você usa a sua medicação, não pode esquecer. E outro dado, às vezes as pessoas perguntam, doutora, eu medi a pressão, ela está normal, então eu não tomo o remédio. Não, a pressão alta, ela não tem cura, é uma doença controlada. Então, você está com a pressão normal, porque você está tomando o remédio. Se você suspender o remédio, a pressão vai subir. E com todo também, que a gente fala, é tratamento farmacológico com medicação e o não farmacológico, que são as medidas do estilo de vida saudável. O que eu falei, alimentação, peso, atividade física, o tabagismo, o fumo, aumenta a pressão arterial, a bebida alcoólica, toda bebida alcoólica também eleva os níveis de pressão, fica mais difícil o controle da pressão. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, o nosso plantão médico Bandeirantes de hoje, com a doutora
Cecília Carvalho, que é cardiologista, falando sobre o Dia Nacional de Combate, de Prevenção e Combate à Pressão Arterial, à hipertensão, né? Várias dúvidas já sanadas aqui pela doutora Cecília Carvalho, prestando serviço aqui. Agora que voltou aqui o meu monitor, agradecer aí o Paulo Marcelo Mamone, Fernando Rocco tá no nosso YouTube, o Milton Goya, Clodoaldo Tibiriçá, a Regina Barros em São Carlos, Elizabeth Chicrala, Aldélia Vido, Luiz Pérez, a Maria Helena, quem mais? O Francisco Ferreira de Oliveira, Jonas Teixeira está aqui acompanhando, quem mais? Vivaldo Junqueira também, Jamil Teixeira, aqui é a Elizabeth falando, né, sobre a hipertensão em crianças, né? Vamos falar sobre isso, viu, Elizabeth? Obrigado aqui. A Gianete Ishigaki, informações muito importantes para a nossa saúde. O Luiz Pazini, Estela Bidala de Florianópolis, adorando aqui o tema de hoje aqui no nosso Plantão Médico Bandeirantes. O Laurival, pressão, aqui falando sobre a pressão. A gente vai daqui a pouquinho pedir para a doutora repetir, viu, Laurival? Não se preocupe, a gente vai pedir daqui a pouquinho para ela repetir o que é a pressão normal, estabilizada, a alta e a baixa. O Kleber Augusto Andrade Machado, doutora, bom dia. O quanto é eficiente o aparelho de aferição para a pressão, aquele doméstico que colocamos no pulso? O do pulso, ele é menos preciso do que o que nós aferimos no braço, mas também pode ser usado. Às vezes nós indicamos também para os pacientes obesos que têm mais dificuldade, porque o manguito tem que ser de acordo com a circunferência do braço, né? Mas também pode ser usado. Se puder escolher entre o de braço e o do pulso, escolha o do braço, mas também pode ser usado. A Ana Maria... Sabendo que não é tão preciso. Então tá aí, né? Melhor o de braço do que o de pulso, né? A Edilene Soares, a Ana Maria Moraes de Santos aqui. O que tem de perguntas também no nosso WhatsApp, a gente já vai começar a repassar aqui para a doutora, porque senão tem o receio, né, de ficar com o tempo aqui apertado, não dê para passar aqui as perguntas dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Vamos ouvir a primeira aqui, doutora? Vamos lá. Vamos. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora Cecília. Tudo bem? Eu sou o Gilberto, aqui da região da Boi-Mirim. Doutora Cecília, no meu último check-up foi detectado uma tireoide desregulada e pressão um pouco alta. E eu estou tomando medicamentos. Graças a Deus a pressão voltou ao normal e, pelo visto, a tireoide também. Agora, isso significa que eu vou ter que tomar para sempre esses medicamentos ou a hipertensão tem cura? Obrigado. Depende se você está com sobrepeso, se faz atividade física. Se a pessoa está muito desregulada, está com obesidade, sobrepeso, se alimenta mal, não faz atividade física, e quando ela controla isso tudo, às vezes o paciente emagrece, passa a fazer atividade física, ele pode até deixar de ser hipertenso. Na maioria das vezes, a hipertensão também está associada a esses fatores e a genética. Então, tem que ser avaliado caso a caso. Você até pode deixar de ser hipertensa, a tireoide também depende se é o hipertiroidismo, que deixa o organismo todo mais acelerado, da taquicardia, pode aumentar a pressão. Você controlando, às vezes você pode deixar de ser hipertenso. Vai ter que ter um acompanhamento com o seu cardiologista. A gente usa também a mapa, além da medida em casa, o exame que a gente faz na clínica, no consultório, é monitorização ambulatorial da pressão arterial. Você coloca um aparelho de pressão e ele tem medidas automáticas, você leva para casa, fica o aparelho durante 24 horas. E vai ter a medida, a média da pressão, tanto de dia quanto de noite. Isso tanto para fazer o diagnóstico da hipertensão, para a gente ver o tratamento e para ver se o paciente vai continuar ou não. Com a avaliação da sua médica, do seu cardiologista, se você puder parar o remédio, mas aí tem que depois confirmar com a mapa, com esse exame 24 horas, se você pode ficar sem a medicação ou não. Isso aí é bem individualizado, essa pergunta que você fez. Aí tem que ver cada caso a caso. Doutora, mas esse exame, ele é importante fazer na própria rotina ali do paciente, não é? Não é você tirar férias, ficar ali em casa e fazer o exame, porque ele não vai conseguir captar exatamente o que você passa no dia a dia, né? No trabalho, no trânsito, de repente algum estresse, algum pico. Isso é importante que seja mesmo incorporado aí à rotina, não?
Isso, super importante você falar isso, que às vezes a pessoa quer fazer o exame e fala assim, nesse dia eu vou tirar folga, mas a gente quer ver no dia a dia do trabalho. O estresse é um grande fator de risco para a hipertensão. Você pode ficar hipertenso devido a estresse, ansiedade, até você controlando pacientes que têm crise de pânico, e o estresse do dia a dia pode ser causa de hipertensão, e se você resolver seu estresse, você pode deixar de ser hipertenso. Então, muito importante também ver se a medicação está fazendo efeito, se você está bem num dia normal de trabalho. Super importante. Sobre ficar nervoso, doutor, tem mensagem de ouvinte aqui falando sobre isso. Vamos ouvir aqui o que diz o nosso ouvinte. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Eu sou a Mari Nascimento. Oi, Mari. Gostaria de saber da doutora o seguinte. Quando a pessoa não é hipertenso, mas quando ela passa por alguma situação de estresse, nervosismo, a pressão sobe e depois ela normaliza, isso requer atenção ou foi só um pico de momento? Muito obrigada. Bom dia, Mari. Você tem que ficar mais atenta, porque pode ser só devido ao estresse, mas se você está com a tendência a ficar hipertensa. Então, tem que avaliar se realmente será só no estresse, e também isso não é normal, e ter um acompanhamento. Esse exame que eu falei agora da MAPA, seria importante você fazer, e além de outra avaliação com cardiologista, importante também a gente fazer o que eu chamei no início aqui da entrevista, falando sobre a lesão nos órgãos-alvos, avaliar, fazer um exame de urina para ver se o rim tá tudo bem, exame de sangue para avaliar colesterol, glicose, um ecocardiograma para avaliar o coração, o tamanho do coração, que também pode aumentar com o coração. O ideal é você fazer um check-up cardiológico para poder ficar mais atenta, se você tem que fazer tratamento ou não, porque às vezes a pessoa, mesmo sendo por estresse, como ela está sempre submetida a estresse, sempre tendo picos de pressão, às vezes a gente necessita que ela mantenha uma medicação para hipertensão para evitar esses picos, porque a gente sabe que esses picos de pressão, eles são deletérios, assim, podem comprometer, né, gravemente, ter um AVC, infarto, tudo devido a picos de pressão. A gente sabe que essa variação de pressão, ficar tendo variação de pressão, isso vai atingir nosso organismo. Doutora, o José Luiz Bonito de Santos, já que a gente estava falando sobre o de pulso ou de braço, ele quer saber sobre os relógios digitais que também medem a pressão. Ele pergunta aqui se são confiáveis. Isso está até em estudo, tem estudos em andamento que hoje em dia tem essa facilidade dos relógios, as pessoas estão usando, mas não são ainda validados, não tem essa validação. Ele pode até usar e depois ir conversar com seu médico, mas ainda não estão validados para o uso para a gente monitorar a pressão. O ideal mesmo é o aparelho do braço. Yara Baptista de Santos, parabéns pelo programa, entrevista de alto nível, excelente essa entrevista com a doutora Cecília Carvalho, é um presente. Obrigado aqui, viu, Yara? A gente sempre tenta, né, prestar serviço, ajudar aqui os nossos ouvintes, né, falar sobre saúde, sobre a prevenção, o combate, né, de diversas doenças mesmo, é um espaço importante, de uma troca muito grande aqui dos especialistas, para com a gente, todos nós, eu aprendo aqui todo sábado sempre com um especialista também, poder atender, né, todas as dúvidas aqui dos nossos ouvintes, né? O que está chegando de mensagens aqui no nosso WhatsApp, o 11999048756, isso aqui é uma pergunta importante, uma dúvida aqui do nosso ouvinte, vamos ouvir aqui. Bom dia, Danilo. Bom, primeiro a minha faxineira, ela viria trabalhar nessa sexta-feira e ela mandou mensagem para mim dizendo que ela foi para o hospital porque a pressão dela estava 17/10. E ela tem 26 anos. Pergunte para a doutora, provavelmente ela vai confirmar que é muito alto e preocupante. Agora, eu fiquei numa dúvida. Como a gente fala? 17/10 ou 10/17? Eu fiquei nessa dúvida. Muito obrigado, Evandro Lamolha, aqui de Jandira. Qual que é a primeira medição e o que isso significa, né, doutora? 170 milímetros, 170 por 100 milímetros de mercúrio, 17/10. Esse primeiro número maior
é a pressão sistólica, é a pressão que a gente fala máxima, é quando a contração do coração. Quando o coração contrai para bombear o sangue para frente, é a pressão máxima, que é o 17. E por 10, né? 10 é quando o coração relaxa para encher de sangue de novo para bombear, que é a pressão mínima. Então, 17 é a pressão máxima, por 10 é a pressão mínima. Deu para entender? Deu perfeitamente, doutora. Mais aqui 2 mensagens aqui dos nossos ouvintes por áudio. Vamos lá, rodou. Caro Danilo, Opa. Estou já na minha cozinha aqui iniciando os preparos para fazer o almoço de hoje, como o almoço de todos os sábados, e que vai ter a duração exatamente de 2 horas, que é a duração do seu programa. Muito obrigado por fazer parte desse momento da minha vida e parabéns pela sua competência. Acompanhei você com o Zaidan. Parabéns pela sua competência. Fique com Deus, Francisco Soler e Piranga. Obrigado, Francisco. Obrigado mesmo. Eu que agradeço pela audiência. Mais uma aqui. Marcelino Lupe de Santo André. Ô, Marcelino. Bom dia, Danilo. Esteve aqui conosco. Ouvi a entrada sua na rádio, com esses 4 feras falando: Pedro Campos, Cláudio Zaidan, você e o Manuel Zaidan. É muito bom. Obrigado, Marcelino, que esteve aqui conosco, né? O Leandro Passos, motoboy de São Paulo, também está aqui. E muitos ouvintes perguntando sobre os sintomas, né, doutora? Teve aqui uma mensagem, vamos ver se eu acho aqui, perguntando se é uma doença. Aqui, achei. O Luiz Carlos Santa Rosa do Guarujá. Danilo, a famosa pressão alta, dizem que silenciosa é a pior. Antes de responder aqui o nosso ouvinte, eu queria saber dos sintomas, né? Uma pessoa que está sofrendo com a pressão alta, a pressão está alta, sente o quê, doutora? Falta de ar, visão turva, palpitação? O que esse indivíduo sente? Pode sentir dor de cabeça, normalmente dor na nuca, ou às vezes até tem pessoas que acham até que é enxaqueca, tem muita dor de cabeça, tem vários pacientes já aconteceu isso, de tratar a pressão e a dor de cabeça sumir. Tontura, visão turva, às vezes o peito ficar vermelho, o pescoço, sentir um calor, tonteiras, cansaço, irritabilidade, e muitas vezes também, esses são sintomas mais típicos, mas muitas vezes a hipertensão é silenciosa, não causa sintoma algum. Às vezes a pessoa chega lá no meu consultório, está com a pressão muito elevada, 18/10, 20, e não sentindo nada. Por que a gente fala que ela é mais perigosa? Porque o paciente fica sem tratamento. Então, a pressão alta, ela precisa de tratamento para evitar as complicações. Então, ela vai ser mais grave por causa disso. Então, por isso a importância de medir a pressão. Doutora, eu queria, desculpa te interromper aqui, eu queria também falar sobre a hipotensão, né? Tem muita gente aqui preocupada, né? O Luciano Donatangelo, será que é isso, Luciano? Perdão se eu falei aqui errado o seu sobrenome, mas é o Luciano. Ele fala: pouco se fala sobre a pressão baixa, ela pode ser confundida com labirintite. Tem aqui também outros ouvintes, deixa eu achar aqui o nome aqui direitinho, achei. Michel e Elisete, de Curitiba, estão ouvindo a gente em Curitiba, doutora. Danilo, por favor, pergunte sobre a hipotensão. Então, dos parâmetros a gente já entendeu, a gente já sabe a pressão alta, pressão baixa e a pressão normal, né? Os parâmetros. Mas agora, o que um paciente com a pressão baixa sente, doutora? A pressão baixa, tem pessoas que têm a pressão normalmente mais baixa, abaixo de 12/8, mas tem pessoas que têm pressão 10/6, 9/5. Se a pessoa não sentir nada, o que pode sentir pressão baixa? Tonteira, sudorese, mal-estar, sensação de desmaio, ou muitas vezes até a pessoa desmaiar. Esses são sintomas característicos, mas ela é menos grave do que a pressão alta. O que é perigoso é a pessoa ter uma queda, bater a cabeça. Então, se você tem pressão baixa, abaixo de 12/8, mas você não tem sintomas de pressão baixa, não tem tonteira, às vezes quando a pessoa vai levantar da cadeira ou está deitada, fica tonto, tem sensação de desmaio. Se não desmaia, não tem problema algum, você está bem protegido. O que a gente faz para pressão baixa normalmente? Não tem um remédio, como a pressão alta, que a gente dá remédio para abaixar. A pressão alta são medidas preventivas. Aumentar muito a hidratação, tomar mais água. Aí, ao contrário da hipertensão, colocar um pouquinho mais de sal na alimentação, não ficar muito tempo sem se alimentar.
evitar locais com aglomeração, ficar muito tempo em pé. Às vezes, quando tem muita hipotensão, também usar meia elásticas para melhorar o retorno venoso, isso também vai ajudar a aumentar a pressão. Mas não precisa ficar preocupada se sua pressão é baixa e você não tem sintomas de pressão baixa. Mas então a hipotensão não é uma doença, diferentemente da hipertensão. A hipertensão é sim classificado como uma doença e a hipotensão não, doutor, é isso? Não, hipotensão não. Você está até mais protegida. Suas artérias com a pressão baixa é o ideal. Só não pode ter sintomas. A pessoa tenta a sensação de desmaio, desmaiar. Aí tem que procurar um médico para ter. Mas assim, a orientação básica vai ser essa. E ver se tem alguma outra. Precisa também fazer uma avaliação cardiológica para ver se está tudo bem, né? Se o ritmo do coração está normal. Às vezes, paciente muito idoso pode ter um coração batendo mais devagar, que a gente chama de bradicardia, ter pausa, que aí pode ter desmaio. Assim, fazer uma avaliação cardiológica para ver se está tudo bem. Se estiver tudo bem, pode ficar tranquilo. O Esdras escuta a gente, doutora, em Petrolina, tá ouvindo a gente em Petrolina. Que bacana. Brigadíssimo. A Maria Neliane Dias está no Tatuapé aqui em São Paulo. O Ricardo Schinenberg em Santa Catarina. Loreta Bellini no bairro de Santana, São Paulo. O Luiz Carlos já registrei aqui de Santa Rosa, Guarujá. O professor Nelson Valente também aqui conosco. Dário Vidal Fernandes da Vila Monumento. Sábado, começando o sábado com informação e muita diversão. Brigadíssimo aí o Dário Vidal, o casal aqui, Michel e Elisete, o Antônio Lino de Itaquera, Denise Corrochano. Doutora, o remédio da pressão pode ser tomado só quando a pressão sobe ou continuamente? Na minha opinião, tem que ser tomado todos os dias. Então, a gente já falou sobre isso, mas é importante reforçar. Remédio da pressão vai tomar para a vida toda, é isso? Isso, vida toda, todo dia, diariamente. Tem mais aqui perguntas dos nossos ouvintes chegando por áudio, nosso WhatsApp aqui, o 11999048756. Oi, Danilo, bom dia. Bom dia. Tudo bem? É o Osmar, São Bernardo do Campo. Eu gostaria que você perguntasse à doutora o seguinte, uns dias atrás eu fiz uma consulta oftalmológica porque eu tive um apagão momentâneo assim no olho esquerdo. Então, nessa consulta, o médico pediu para que eu fizesse uma ultrassonografia com Doppler da carótida. Ele suspeitou de amaurose fugaz. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa a ver ligada à pressão ou não, pressão arterial, tá bom? E se isso aí pode acontecer novamente. Normalmente os problemas assim oculares, né, na visão, tá ligado à pressão arterial, doutora? Pode estar associado, se ele tiver hipertensão, a gente tem também o que a gente chama de retinopatia hipertensiva, altera os vasos. Como eu falei no início, a pressão alta, ela altera toda a parte interna dos nossos vasos. E pode alterar também os vasos dos olhos. Isso vai ser visto com fundo de olho. Mas a amaurose fugaz não está associado com a hipertensão. Mas é importante verificar também, ele fazer também um exame cardiológico. A Gisele Mantelli está aqui também conosco, Margarida Alves, Vladimir Luquezzi, Odete Destro, o Gerson, a Maria Helena, né, a Cleusa Muniz, Fabiano Pimentel, Paulo Ferreira, brigadíssimo aí, Paulo, pela gentileza, ele é de Campo Limpo Paulista, a Joaninha também está aqui, mandou mensagem, Toninho Scatena, a Clotilde França, a Mirtes, Giane, a Yara Azevedo de São José dos Campos, acompanha todo sábado aqui, e tem mais da participação, dá tempo aqui da gente atender mais algumas mensagens de áudio, vamos ouvir. Antônio Borges Bariqueçaba, bom dia, doutora, Danilo. Bom dia. Eu tenho os batimentos cardíacos 60. Esses dias andou dando menor. Eu tenho aquele aparelho de pulso. E conto também na mão. O que acontece quando de vez em quando baixa e dá umas falhadas na batida? Tom, para. O que está acontecendo, doutora? Bom dia. Isso pode ser o que a gente chama de extrasístole. São os batimentos a mais. E isso vai, nesses aparelhos de pulso, que são mais sensíveis, aí vão ter variações. Às vezes até aparece que a frequência cardíaca está muito baixa e às vezes não é real, porque tem um batimento a mais, que a gente chama de extrasístole, e dá uma pausa e o coração volta a bater.
Geralmente é benigno, mas também precisa de uma avaliação cardiológica. A gente falou sobre o remédio, né, para pressão, que precisa ser tomado a vida inteira, né? Mas o Fernando do Capão Redondo, ele pergunta se o uso dos medicamentos para hipertensão a longo prazo pode trazer problemas também à saúde, doutora. Não, isso aí é um mito, é o contrário. Se você tem pressão alta e não toma o remédio, você terá problemas. E hoje em dia, os remédios têm poucos efeitos colaterais, a pessoa fica muito melhor usando a medicação. Não precisa preocupar do remédio da pressão fazer mal. O Fernando de Pinheiros, aqui em São Paulo, doutora, o Viagra faz mal ou até provoca ataque cardíaco? Isso é verdade ou não, doutora? Não, o Viagra ele é um vasodilatador, então ele pode abaixar a pressão arterial. Também fazer uma avaliação com o urologista, né, antes de usar, mas normalmente não tem que ser avaliado. Mas ele não vai ter pico de pressão, ele vai baixar a pressão. O Pascoal também está aqui de Brotas acompanhando a gente, Francisco Xavier Oliveira do Itaim Paulista, né? Tem um relato aqui do nosso ouvinte, vamos acompanhar. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Parabéns pelo programa. Eu sempre fui hipertenso. Agora, eu estou com 71 anos. De um tempo para cá, minha pressão sempre esteve no normal. Assim, sempre abaixo de 13, 12 por 8, 12 por 7. Eu preciso continuar tomando os remédios? Essa é a dúvida de muita gente, né, doutora? A pressão normalizou, não tem mais nenhum sintomas de hipertensão. É porque então ela está controlada devido ao remédio ou porque ele foi curado? Não, ele está controlado. Se ele suspender a medicação, a pressão vai voltar a subir. Então, isso é um erro muito comum da população, achar que está normal, que eu vou parar o remédio. Se parar, vai ter pico de pressão. Então, o senhor deve continuar usando o seu medicamento. E falando sobre a troca, né? Porque o Mário Albérico da Vila Maria, excelente programa, tem pressão alta e toma o mesmo medicamento há 17 anos. Ele pergunta se precisa aqui trocar o medicamento, né? No caso dele, ele fala que a pressão está se mantendo estável 12 por 8, né? Mas a troca de medicamento só em quais casos, doutora? Se a pressão está controlada, a maioria das pode manter a medicação, mas tem que ser avaliado qual medicação que ele está usando. Porque tem medicações mais modernas, que hoje em dia é igual a glicose também, a gente abaixa, mas tem que diminuir o risco cardiovascular. E a pressão também, tem os medicamentos mais modernos que diminuem o risco cardiovascular, tem uma proteção maior nas nossas artérias, no rim, nos nossos órgãos. Então, ele tem que ver com o cardiologista que está o acompanhando, se ele está usando essas medicações mais modernas, que tem um efeito melhor, que tem essa duração também 24 horas no organismo, que ele fique mais protegido. Se ele tiver com uma boa medicação, ele pode continuar usando. O Fábio Lima, doutor, estou precisando de uma ajuda, estou dependente do medicamento Zolpidem, né? Pergunte o que eu devo fazer à doutora, porque o cardiologista me receitou a primeira vez, pois sou hipertenso e tinha muita insônia, e agora ficou dependente. Aí o que tem a ver essa medicação que ele está falando aqui, doutora? Não, esse medicamento é um indutor do sono. Pessoas que têm insônia, mas isso tem que ser avaliado, assim, para suspender, ele tem que ter um acompanhamento lá com o cardiologista dele que passou a medicação. O ideal é não usar essas medicações, né? Pode ter o Zolpidem pode ter muito efeito colateral, né? Tentar fazer higiene do sono. O sono é muito importante, dormir bem para ter um controle da pressão, né? Agora, o que a gente vê na internet, né, de mitos aí, tem um ouvinte perguntando sobre o efeito de chás. Vamos entender aqui e a doutora, claro, vai explicar aqui direitinho. Vamos lá, vamos ouvir. Bom dia, Danilo. Aqui é o Paulo da Praia Grande, eu serviço em Mongaguá. Então, a minha namorada, ela costuma tomar chá de hibisco para controlar a pressão. Existe algum risco ou contraindicação para isso? Não existe. Os chás, ele não tem nenhum chá que tenha comprovação científica que abaixe a pressão. Às vezes eu recebo muito paciente no consultório, deixei de tomar, estou tomando chá. Não controla a pressão. Pode ter o benefício, que é diurético, mas não vai controlar a pressão. Se precisar de tomar remédio, é o remédio mesmo que vai controlar a sua pressão. Chás, não.
O Gilberto Almeida do Jardim Universal também está aqui conosco, né? E o José Osvaldo, ele é pedreiro de Itaquera, mandou uma pergunta aqui. Quando eu descobri a hipertensão, doutor, eu comecei a usar os medicamentos e isso me proporcionou e me causou uma impotência sexual. Então eu interrompi o tratamento para hipertensão momentaneamente para uma revisão médica. Isso é corriqueiro em todos que têm hipertensão? O único medicamento que eu tinha falado, um medicamento antigo, que é o atenolol, que pode causar impotência, que a gente nem usa mais para hipertensão. É usado só em alguns casos específicos que a gente usa, que usa o atenolol. Então, pode ser esse medicamento que ele tem usado. Os outros medicamentos, nenhum deles causa impotência. A hipertensão, se não tratada, no futuro pode levar à impotência. Dá tempo de a gente atender mais duas aqui, viu, Maria Eugênia? Mais duas aqui para a doutora Cecília Carvalho. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos. Sou Márcio Sanches de São Paulo. Minha pergunta é: a pressão alta tem a ver com a arritmia do coração? Grande abraço a todos. Muito obrigado. Bom, não, pessoas podem ter arritmia e podem ter hipertensão separadamente. Não tem. Mas tem sim. Quem é hipertenso longa data, a hipertensão, ela pode aumentar o átrio esquerdo, alterar o coração e causar o que a gente chama de fibrilação atrial, que é uma arritmia muito comum, que é uma das principais causas de AVC. Então, muito importante o controle da pressão para evitar essa arritmia. Antônio Grava de Santos está aqui também. A gente não vai conseguir o Aldo Luiz do Piauí, de Picos aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir colocar todas aqui, mas dá tempo de mais uma aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, doutora. Eu gostaria de saber o seguinte: eu tomo um remédio bem controlado para a pressão, de manhã e à noite. Eu gostaria de saber se de manhã eu posso tomar, antes do café da manhã, em jejum, o remédio para a pressão alta. E eu uso o sal rosa. Será que isso influencia na pressão? Muito obrigada. Luísa do Jaçanã. Bom dia, dona Luísa. Pode usar antes de tomar o café da manhã. Se a senhora não tomar nenhum, quem toma remédio para tireoide de manhã tem que ser só ele em jejum. Se não, pode tomar em jejum, não tem problema. E do sal rosa, o sal rosa é bom, tem mais minerais, mas ele também aumenta a pressão. Então também tem que ser com moderação. Qualquer sal pode aumentar a pressão arterial. Ronaldo Chico, Adrica Prado, para a gente encerrar aqui mesmo, a Ana Maria está perguntando a que horas ela deve medir a pressão diariamente na casa dela. Qual que é o melhor horário? Antes do café da manhã, esvaziar a bexiga, ficar em repouso, como eu falei, e antes do jantar. Ou se tivesse alimentado 2 horas após. Olha, queria passar aqui as redes sociais da doutora Cecília Carvalho, porque lá tem mais dicas, tem mais orientações, tem as lives, tem os vídeos, né? E a doutora também vai trocando sempre com a audiência dela. Infelizmente a gente não conseguiu aqui em 1 hora atender a todos os nossos ouvintes, mas pelo Instagram, pelos canais aqui digitais da doutora, o ouvinte consegue continuar acompanhando e tendo acesso a todas essas informações. Instagram da doutora é doutora Cecília Cardiologista, doutora DRA, doutora Cecília Cardiologista. E a doutora também que é cardiopediatra, ou seja, também faz o acompanhamento em crianças, não é? Então por lá tem várias dicas, tem vários vídeos, a doutora está sempre publicando alguma coisa, não é, doutora? Isso, quem quiser enviar as dúvidas lá pelo direct, terei prazer em responder. E tem o Instagram, tem o canal do YouTube também, doutora Cecília Carvalho, cardiologista lá no YouTube. E o Instagram também eu estou bem ativa, muita orientação. Foi um prazer, Danilo, falar com você, com todos os seus ouvintes e esclarecer esse tema tão importante. Muito obrigada pelo convite. E a doutora que está no Rio de Janeiro, né? Esse sol que está batendo aí é do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, né, doutora? Isso, Rio de Janeiro. E também eu faço telemedicina. Também hoje em dia, depois da pandemia, tenho até atendido pacientes do Brasil inteiro, é muito gratificante. Na expectativa aí para sábado que vem, no show da Madonna em Copacabana, hein, doutora?
Isso. Doutora, brigadíssimo pelo seu tempo, pela disponibilidade, por ajudar todos nós aqui, prestar serviço, falar sobre o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Pressão Arterial, né, a hipertensão. Falamos também sobre a hipotensão e a gente volta a se falar em breve para continuar prestando serviço e esclarecendo as dúvidas dos ouvintes. Brigadíssimo, viu? Muito obrigada. Doutora Foi um prazer. Doutora Cecília Carvalho, prazer foi todo nosso. Doutora Cecília Carvalho, cardiologista no nosso plantão médico.